Do Senhor, meus amados irmãos, Igreja do Senhor, eleita de Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, quanta honra nós temos, Senhor, aleluia. É uma bênção estar aqui com os irmãos, é uma bênção ver caras novas, é uma bênção sabermos que não estamos sozinhos, que há mais alguém aqui. Glória, quantos creem nisso? Eu creio em nome de Jesus. Pai amado, nós te damos graças pela tua presença neste lugar. Obrigada, Senhor amado, porque antes da fundação do mundo foi quando tu nos escolheste, foi quando tu nos geraste no teu coração, Senhor, e nos trouxeste até este lugar para nós cumprirmos, Senhor, o ministério que desenhaste para cada um de nós. Eu te dou graças pela salvação que nós podemos viver dia a dia em Jesus Cristo, pela sua morte, pela sua ressurreição, Senhor, pela continuidade do ministério, Senhor, do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Eu te dou graças, Senhor querido, porque sei que não estás aqui por acaso, Senhor. Não te rendes a tradições, Senhor amado, não estás aqui porque é domingo, mas estás aqui porque existe um povo que se chama pelo teu nome. E por isso nós te damos graças e nesta hora rendemos a ti, única e exclusivamente, todo o louvor, toda a adoração, Pai, toda a entrega, todo o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito se juntam em louvor e adoração ao teu nome. Sejamos nós aceitáveis diante do teu trono, Senhor, e que se faça manifestar o poder e a autoridade que existe no teu nome. Eu entrego o resultado deste culto nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. E nós vamos entregar toda a honra, toda a glória ao nosso Deus. Irmãos, pode parecer repetitivo, mas Deus se agrada quando o seu povo reconhece que não há outro que mereça honra e glória, a não ser Ele. E Ele está aqui para aceitar a nossa honra, a nossa glória, que no fundo pertencem a Ele. Portanto, a honra, a glória, o poder, a autoridade, o domínio pertencem a Ele. Glória ao nome de Jesus. Ninguém sabe melhor do que a Vânia o quanto ela foi perdoada. Ninguém sabe melhor do que tu o quão bom Deus tem sido na tua vida. Amém? Então nós declaramos: o meu Deus é o caminho do deserto. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor nesta hora, Senhor. Usa-me com mão poderosa. Enquanto vou, Senhor, usar a tua palavra, usa tu a mim. Pai, que nada saia da minha boca, que não saia do teu coração. Fala a cada vida que aqui está, honra o teu nome, que o teu Espírito Santo comece já a contender com cada coração. Tudo entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Os irmãos podem ficar sentados. Antes de passarmos aqui à palavra, queremos dizer que é com muita honra que recebemos hoje o nosso irmão Luís Filipe. É um prazer. Pode ficar de pé. Irmã Helena também. Esposa aqui da nossa irmã, que tem sido fiel. Nós nos alegramos muito de estar aqui, mas acima de tudo, quem está mais alegre
mais feliz é Deus. Mas ainda assim, enquanto povo de Deus, nós queremos dizer todos, em nome de Jesus, que Ele é muito bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Sinta-se em casa, na casa do Pai. Deus abençoe. Glória ao nome de Jesus. Oh, aleluia! Vamos lá, mais um dia de calor. Os irmãos conseguem ler o que está na tela? Olha para cima. Não é uma pergunta, é uma ordem. Os irmãos vão pensar, mas estás juntos a dar ordens, Maria? Não. Eu às vezes nem animando. É uma ordem dada por Deus. Amém. Em Colossenses 3, versículo 1 e 2, lá está Paulo falando à igreja, dizendo: buscai as coisas que são de cima, olhai para as coisas que são de cima e não para as que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima. Será que Paulo estava-se referindo a um telhado? Será que sequer Paulo estava-se referindo à nódoa celeste? Não. Há algo mais importante que está em cima. E é por isso que é tão importante nós olharmos para isso. E nós vamos utilizar o exemplo de uma mulher e que está este cenário, esta história, este evento, é apenas narrado por Lucas, o médico. E está exatamente no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 17. Nós vamos ler este texto e depois vamos tirar algumas conclusões do mesmo. Lucas 13, 10 a 17, diz assim a palavra do Senhor. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum, notem isto, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se pode trabalhar. Vinde, pois, nestes dias para seres curados, não no sábado. Disse, porém, o Senhor: hipócritas! Cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Note que este evento, Lucas achou que Lucas era médico. Ele tinha uma visão diferente sobre certos milagres que Jesus fazia. Aqui vemos ele incluindo isto no seu Evangelho, vemos também a perspectiva dele no que toca à mulher do fluxo de sangue. E vemos que Lucas é bastante pormenorizado no que toca a referir-se a estes milagres que Jesus fez. E por isso há aqui uma riqueza enorme neste texto, uma série de aprendizagens que nós podemos
tirar. Meus amados, nós vamos falar sobre o contexto, para percebermos bem o cenário de dificuldade desta mulher. Nós vamos falar sobre esta mulher em si. Vamos falar sobre a forma como Jesus interagiu com ela, dadas as suas circunstâncias. E vamos também falar sobre esse chefe da sinagoga. E eu queria começar por vos dizer é importante nós entendermos como é que uma sinagoga funciona. Os irmãos sabiam que, nesta altura, enquanto não estivessem 9 homens à porta da sinagoga, mesmo que tivessem 1000 mulheres, a sinagoga não abria. Enquanto não tivessem 10 homens, perdão, eram necessários no mínimo 10 homens para a sinagoga abrir. Se tivessem 1000 mulheres à espera de ouvir os ensinamentos do Torá, a sinagoga não abria. Só aqui nós já compreendemos qual era a visão social que existia sobre as mulheres. Outra coisa que é importante também nós entendermos, mesmo que as mulheres entrassem, a sinagoga era circular, o rabi estava no centro, os homens à volta, e as mulheres que entrassem não tinham direito de estar nesta sinergia. Tinham que ir para um quarto à parte, onde tinha uma tela, normalmente de madeira, com furos, para que elas pudessem, se quisessem, espreitar com um olho, mas acima de tudo pudessem apenas ouvir o que o rabi estaria dizendo. Naquele tempo também, irmãos, alguém estar doente como esta mulher era símbolo de um castigo de Deus. Significava que essa pessoa tinha sido rejeitada por Deus. Por isso os discípulos às vezes perguntavam a Jesus, quando Jesus curava alguém: quem é que pecou, Jesus? Foi ele ou foi os pais? Porque havia esse ensinamento. Alguém que estivesse doente era alguém que tinha sido rejeitado porque vivia em pecado. Por outro lado, e nós podemos ver no versículo 14, o chefe da sinagoga ficou indignado pelo milagre que aconteceu naquele lugar. Isto porque o ambiente espiritual na altura de Jesus ditava que os rituais, as tradições, a religiosidade era maior, era mais importante do que as pessoas. Quando Jesus olha para a multidão e diz, ou para quem estava presente, e diz: hipócritas, então vocês ao sábado não vão desprender o vosso boi para ir beber? E eu não ouvi de curar esta filha de Abraão. Isto queria dizer também que naquela altura, não só a religião, os ritos eram mais importantes do que as pessoas, mas até os animais eram mais importantes do que alguém doente. Havia um ditado no meio dos judeus: dou graças a Deus que não nasci nem cão, nem gentio, nem mulher. E eu estou a dizer isso e é chocante para a nossa sociedade e para a forma liberal como nós vivemos hoje em dia, para que nós entendamos a realidade, o contexto histórico, a circunstância em que aquela mulher vivia. E a ousadia
droga face às suas circunstâncias. Aliás, este é um dos primeiros pontos e um dos pontos mais importantes deste texto. Irmãos, se até uma mulher encurvada, possessa de um espírito de enfermidade, faz questão de ir à igreja, que desculpa temos nós? Bom, vamos falar um pouco sobre então esta mulher encurvada. Os irmãos alguma vez viram uma mulher encurvada ou alguém encurvado? Infelizmente a minha irmã Lisanete, no Natal de 2015, ela teve um problema na cervical e lembro-me perfeitamente do choque que tive dela entrar na casa da minha mãe e era de tal maneira que ela quase tocava e ela andava assim, foram meses nisso, até ser operada. Esta mulher estava há 18 anos assim. 18 anos sem ver o que está à frente dela. 18 anos sem conseguir fazer o que está ali. Olhar para cima. 18 anos só olhando para o chão, para esta terra, submissa às suas circunstâncias e aos seus demónios que a colocaram naquela posição. E como diz a palavra do Senhor, não podendo de forma alguma alterar a sua circunstância ou endireitar-se. E irmãos, pensando nesta mulher, nesta circunstância, neste contexto histórico, na sua atitude, eu pergunto-me, quantos de nós não temos estado curvados, submissos, rendidos às nossas circunstâncias, olhando apenas para aquilo que é deste mundo, olhando para o pó, olhando para a terra, sem conseguir enxergar um palmo do que está à nossa frente, um palmo do nosso futuro, sem conseguir olhar um palmo do que está acima de nós, focados naquilo que é deste mundo, naquilo que está embaixo. Esta é uma lição espiritual. Aceita ou toma quem quiser. Eu não estou a falar de descrentes, irmãos. Eu estou a falar de crentes e de não crentes que talvez hoje neste lugar não conseguem acreditar que existe um futuro para si, à sua frente. Não conseguem já acreditar que existe um céu acima de nós. E vivem assim focados nas crises que vivem. Vivem rendidos, submissos. É crise no casamento. É crise financeira. É crise no trabalho. É crise na família. Estamos, o tempo passa e o tempo passa e o tempo passa. É um vício que te faz dobrar. É uma falta de fé que te tira a visão do alto. E o tempo passa e o tempo passa e o tempo passa. E passam se calhar mais do que os 18 anos desta mulher. E a pergunta que Deus faz: o que é que tu conseguiste fazer sozinho até agora? Face às circunstâncias que tu estás vivendo, a tua maior doença é o teu pecado. E eu pergunto-te: o que é que tu conseguiste fazer sozinho até agora? O versículo 11 diz que aquela mulher
assim. Ela podia já ter tentado 1001 coisas, mas não conseguiu mudar nada. E não é talvez essa a tua realidade. Tens-te esforçado até trabalhado. E o que é que tu conseguiste mudar? Nessa falta de alegria, nessa tristeza, nesse vazio que existe no teu coração. Não mudaste nada. Porque estás encurvado diante de Deus. Não numa atitude de rendição e de adoração. Estás encurvado de uma forma que te previne de conseguires enxergar quem é Deus de verdade. Sem Deus, irmãos, nenhum homem ou nenhuma mulher consegue ficar de pé verdadeiramente. Vai cair. De uma maneira ou de outra, vai cair. Nem que seja naquele dia em que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que só Deus é o Senhor. Sem Deus tu não consegues fazer nada, não consegues mudar nada nas tuas circunstâncias, como aquela mulher também não conseguia ficar de pé, nem mudar absolutamente nada nas suas circunstâncias. Agora, há aqui um aspecto muito importante. Aquela mulher, apesar de não conseguir olhar para cima, ela buscou o que era de cima. Aleluia. Ela não conseguia olhar para cima. Ela não conseguia olhar para o céu e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas ela continua buscando aquilo que era de cima. Ela disse: eu não me importo do que é que eles pensam. Eu não me importo se eles pensam que eu sou uma pecadora. Eu não me importo se eu sou uma mulher. Eu vou à casa de Deus. Por que é que ela foi? Ela não foi para ver um espetáculo porque ela não conseguia. Ela foi porque ela queria ouvir a palavra. Porque ela sabia que apesar da sua enfermidade, havia algo mais importante nela que precisava de ser alimentado, e era a sua alma. Ela sabia que existiria alguém que estaria lendo as Escrituras, e ela confiava na vida que havia nas Escrituras e na palavra de Yahvé. Aquela mulher, não conseguindo olhar para cima, ela buscou aquilo que era de cima. Aquela mulher, sem conseguir olhar para cima, foi vista por quem estava em cima. Glória a Jesus, aleluia, Pai. Apesar de ela não conseguir olhar para o céu, os céus se moveram por causa dela. E hoje os céus se querem mover por causa de mim e por causa de ti. E note, irmãos, não foi ela que viu Jesus. Eu imagino aquela mulher lá no quartinho atrás daquela tela de madeira, só ouvindo. Era uma madeira espessa. Não foi ela que viu Jesus, foi Jesus que viu ela. Porque Jesus sempre vê um coração que o procura. Jesus viu aquela mulher. Jesus vê-te. Se pensas que estás aqui por coincidência, porque alguém te convidou, não. Jesus está de olho em ti há muito tempo. Podes tentar esconder atrás de uma ideologia, atrás de uma filosofia. Podes tentar te esconder atrás do excesso de trabalho. Podes tentar te esconder atrás de tantas coisas
atrás de um pecado, atrás do não estou pronto, não é a altura certa. Podes tentar te esconder atrás de uma religião. Jesus vê. Através disso tudo, Ele vê-te. E isso é importante nós entendermos. Deus está atento a cada um daqueles que Ele criou. Ele não nos criou para nós estarmos aqui abandonados. Ele está atento à tua vida, às tuas necessidades. Ele está atento àquele momento que Ele criou para tu te encontrares com Ele, para que tires a tua boca do pó e comeces a enxergar o que está em cima. E diga-se de passagem, era normal Jesus, como homem judeu, estar naquela sinagoga. Era normal, irmãos. Porque Jesus fazia isso. Jesus sempre que podia, ou estava no templo, ou estava na sinagoga. Portanto, não foi uma ocasião especial que Jesus criou para intervir na vida daquela mulher. De uma situação normal, Jesus tomou a decisão de fazer com que aquela mulher entendesse, aquela mulher e todos os presentes entendessem, que Ele não estava ali apenas como um rabi para ler o Torá. Quem estava ali era maior do que o rabi, era maior do que o sacerdote. Quem estava ali era Deus. E as pessoas precisavam de entender isso. E hoje nós precisamos de entender isso. Quem está aqui não é um pastor. Isto não é um lugar onde nós nos reunimos para cantar. Este é um lugar onde Deus está. Jesus está aqui como esteve naquela sinagoga. E eles precisavam de entender que há mais do que um líder, há mais do que um pastor, há mais do que uma religião, há mais. Há o poder vivo, há o pão do céu, a água viva que é Jesus. E aquela mulher viveu isto. E agora vamos rapidamente perceber como é que Jesus, o Deus homem, interage com todas estas circunstâncias. Um chefe da sinagoga hipócrita, uma mulher encurvada que não conseguia olhar para cima, e os presentes que não entendiam nada do reino de Deus. Lembrem-se, como nós já falamos, Ele não estava vendo diretamente aquela mulher, fisicamente, digamos assim. Jesus viu o coração dele. Lembrem-se também que ela não via Jesus. Mas, no entanto, no versículo 12, vamos ver Jesus usando daquilo que estava à disponibilidade dela. A Bíblia diz que Jesus chamou-a, viu-a, chamou-a e impôs as suas mãos, tocou. Jesus viu, Jesus chamou. Ela não estava vendo Jesus, mas ela ouviu Jesus chamar. Quantas vezes nós não vemos Jesus na parada, irmãos? Quando não conseguimos ver Jesus, ouve a voz dele. Jesus chamou a mulher, como Jesus está chamando nesta manhã. Tu não tens conseguido enxergar quem eu sou, mas escuta a minha voz. Isso que estás sentindo no teu coração não é emoção, é o Espírito Santo. Escuta a minha voz. E diz a Bíblia que depois
depois de a chamar, ele ainda tocou. Ele usou a audição e o toque. A audição criou um compromisso. O toque selou a herança. Quando Jesus chama, é para tocar na tua vida. Quando Jesus nos chama, seja de madrugada, seja durante o dia, irmãos, é para tocar na nossa vida. É para gerar uma transformação. É para abrir a nossa visão. E eu só consigo imaginar aquela mulher assim, ouvindo chamar por si. E agora, como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou me encaminhar para o centro? Eu não posso. Eu sou uma mulher doente. Ele é um homem, nem sequer pode falar comigo. Como judeu não pode falar com uma mulher, muito menos doente. E eu imagino Jesus dizendo: ouve a minha voz e encontra o caminho. Mesmo não conseguindo enxergar à frente, ouve a minha voz e encontra o caminho. Eu quero te pôr no centro. Eu hoje quero te pôr no centro da minha vontade, para que todos vejam que, apesar da religião dizer que tu não podes estar no centro, que eu não posso tocar em ti, apesar da religião não se importar com pessoas, eu vim exclusivamente por causa das pessoas. Jesus veio exclusivamente por causa da minha vida, por causa da tua vida. E ali no centro, ele impõe as suas mãos e diz: mulher, tu estás livre. Liberdade. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serás livre. E ao toque de Jesus, diz que a mulher imediatamente se endireitou. O que é que foi a primeira coisa que aquela mulher viu depois da intervenção de Deus na sua vida? Foi a face de Jesus, foi a face do próprio Deus. Quando Deus nos toca, quando Deus nos chama, quando Deus nos traz à sua presença, há um abrir de olhos para a sua face. A sua face é revelada e tu passas a enxergar: ah, Senhor, porque é que isto não aconteceu mais cedo? Tu existes, tu és verdadeiro e és galardoador daqueles que te buscam. A primeira visão daquela mulher foi Jesus. Por isso, olha para cima hoje. Permite-te ser tocado. E quando nós estamos face a face com Deus, há algo dentro de nós que muda. Há algo que mudou na vida daquela mulher. E diz a palavra que ela começou a dar glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu já não me importo do que é que pensam de mim. Eu hoje sou uma mulher nova. Sou um ser humano liberto. Satanás não me submete mais. Glória, porque o resultado de um encontro verdadeiro com Cristo é uma verdadeira adoração. Como eu disse, a religião não se importa com pessoas. Até hoje é igual. Importam-se com números, importam-se com estas festas que nós devemos obedecer. Não se importam com as pessoas. E quando eu digo não se importam com as pessoas, não me estou a referir essencialmente ao nosso corpo, que Deus também cuida do nosso corpo, como está aqui provado. Não se importam com a alma. Mas Jesus importa-se, Ele morreu por causa disso. E ressuscitou por causa disso. E está aqui por causa disso. E por isso Ele disse, ao repreender o chefinho da sinagoga: achas mesmo que eu ia abdicar da oportunidade de libertar esta filha de Abraão? Sabe o que é que Jesus estava a dizer? Estava dando filiação, identidade espiritual àquela mulher.
Achas mesmo que Deus vai perder uma oportunidade de falar ao teu coração de que tu precisas de sair da posição onde tu estás para te encontrares com Jesus Cristo? Achas mesmo que por causa do nome de uma denominação, e há tantas diferentes, eu vou me submeter aos critérios mundanos que aceitam estes e não aceitam aqueles? Jamais! Porque Jesus sabe que pelo poder que lhe foi concedido pelo Pai, uma ordem sua, e tudo muda. Quando Jesus deu uma ordem, mudou. Ela endireitou-se. Quando Deus dá uma ordem na tua vida, tudo muda. Não há entidade do inferno que possa impedir. Não há ninguém como nós cantamos, cujo nome esteja acima do nome de Deus, cuja autoridade esteja acima da autoridade que há no nome de Jesus. Nenhum demônio pode resistir. O demônio teve que se curvar e sair. E hoje a tua circunstância tem que se curvar à presença e à pregação do Espírito Santo e sair para que o nome de Deus seja glorificado. Aleluia! Está repreendido sim em nome de Jesus. Nós estamos terminando. Eu quero dizer que os céus te veem como ninguém te vê. Eu tenho a certeza, meus amados, que se eu conhecesse a vossa vida de fio a pavio, aquilo que vai no vosso coração, e vocês conhecessem a minha vida e aquilo que vai no meu coração, nós não nos dávamos. Vocês, pelo menos comigo, iam ficar muito desiludidos. Mas há uma coisa que se chama justificação. Há outra que se chama redenção. Jesus foi tentado em tudo que nós fomos tentados. E por isso eu tenho a ousadia de dizer: Senhor, tu sabes que eu sou isso. Eu ainda preciso, Senhor, vencer isto, vencer aquilo, mas tu me conheces, tu sabes que o pouco, talvez, amor que eu tenha é sincero. Jesus te vê como ninguém te vê, porque Ele sabe exatamente aquilo que tu és, e ainda assim ama-te, está atento, está chamando por ti para te tocar. Quando tu aceitas, aleluia, o toque de Jesus, quando tu decidires mudar de posição, deixar de olhar para esta terra, para a vergonha, talvez dizer que és um cristão, para a vergonha dos teus pecados, dos teus vícios, quando tu entenderes que Jesus, o que fez com aquela mulher chamando, disse: vem a mim, e Ele está dizendo mesmo hoje: vem a mim. Quando tu entenderes isso e fores convencido, tu vais começar a pensar: não, as minhas circunstâncias não me vão quebrar mais. A posição para a qual Deus me criou não é esta. Eu quero começar a ver o meu futuro em Deus. Eu tenho um futuro em Deus. Eu não me submeto mais às artimanhas de Satanás que me vem trazendo presa por mais de 18 anos. Eu não me submeto mais à solidão que eu sinto. Eu não me submeto mais à possibilidade de um casamento falhado. Eu não me submeto mais a assistir os meus filhos se perderem. Eu não me submeto mais ao meu próprio pecado. Eu não me submeto mais ao vício. Eu não me submeto mais. Eu submeto-nos única e exclusivamente a Deus. E é neste momento, quando tu te submetes a Deus, aí sim tu estás de pé. Aí sim já consegues olhar para
ver que o que está em cima é tão maior do que o que está aqui. Aí sim tu podes dizer: Senhor, eu antes conhecia-te só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Aleluia! 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 O que Deus te está oferecendo nesta manhã é a possibilidade de o conheceres face a face. Por isso, em nome de Jesus, olha para cima. Amém, igreja? Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Estamos sentindo a presença do Senhor. Vamos ficar de pé nesse espírito. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Sentimos a tua presença. Vamos que fechamos os olhos. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Senhor, obrigada, Pai, por estes momentos, com a tua presença tão bom e nos cheios de ti. Glória, glória ao nome de Jesus. Nesta manhã, enquanto a igreja ora, eu quero perguntar em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, o mesmo Jesus estava naquela sinagoga que está aqui. Se nós temos alguém neste lugar, no nosso meio, não importa ser conquistadores para Cristo, o que importa é o encontro com Deus. Se temos alguém no nosso meio, neste dia, quer mudar de posição, talvez até tenha estado perto, até vai ao culto, até vai à sinagoga, mas nunca sentiu a voz de Jesus chamar como sentiu hoje. Alguém que quer se render, não às circunstâncias, mas a Jesus, confessando os seus pecados e recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu quero perguntar em nome de Jesus, se nós temos alguém, faz apenas um gesto, para que eu possa orar por ti. Levanta a tua mão e baixa, é o suficiente. Aleluia, bendito é o teu nome, Jesus. Glória, glória, glória ao teu nome, Jesus. Obrigada, Senhor. Temos mais alguém neste lugar? Oh, glória ao nome de Jesus, Espírito Santo, tua obra completa. Aleluia. Vou perguntar apenas mais uma vez se temos mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus hoje. Faz apenas um sinal para que nós possamos orar por ti. Bendito seja o nome de Jesus. Eu convidava o pastor Carlos a ir a igreja. Vamos ficar outros fechados, por favor. Vamos respeitar a privacidade das pessoas. E aí uma voz, como o corpo de Cristo. Nesta hora, Senhor, vamos orar. Deus é que sabe o que está acontecendo, irmãos. Em nome de Jesus, Senhor, transforma-te de uma forma completa, Senhor, a vida desta pessoa, Senhor. Derrama o teu Espírito Santo, Senhor. Derrama a tua presença, Senhor amado. Obrigada, Pai. Obrigada pela tua presença, Espírito Santo. Completa esta obra, Senhor amado. Que Satanás não possa minar aquilo que foi semeado nesta manhã, em cada vida que aqui está, Senhor. Esta alma que levantou
nós, Senhor. Não dês descanso, não dês descanso, enquanto esta alma não vier a Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós e perdoa os nossos pecados, Senhor. Dá-nos uma semana abençoada a todos os que aqui estão, aos que estão vendo através da câmara, Senhor. Também à nossa família ali nos Estados Unidos e à Tua igreja, Senhor, espalhada por todo o mundo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Vamos continuar um bocadinho mais, aleluia. Bendito és Tu. Só toque de Jesus de Nazaré. Só toque recebido pela fé pode acabar o teu sofrer, pode mudar o teu viver. Só toque de Jesus de Nazaré. Só toque de Jesus de Nazaré. Só toque recebido pela fé pode acabar o teu sofrer, pode mudar o teu viver. Só toque de Jesus de Nazaré.